Mulher racista faz algo cruel com empregada negra, mas o final choca todo mundo. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Marina olhou-se no espelho enquanto ajustava o colar de pérolas em seu pescoço bronzeado pelo sol da academia. O reflexo mostrava uma mulher de 45 anos que lutava diariamente contra o tempo, com sessões intensas de exercícios e tratamentos estéticos caríssimos. A mansão no Morumbi, São Paulo, era seu reino particular, onde ela reinava absoluta sobre uma equipe de 5 funcionários dedicados exclusivamente a manter seu estilo de vida impecável. O café da manhã estava servido na varanda principal, exatamente como ela exigia todas as manhãs. Ricardo, seu marido e importante executivo do mercado financeiro, já estava sentado, absorto em seu tablet enquanto tomava seu café expresso. Marina observou com desgosto como seus olhos se desviaram rapidamente quando Júlia, a nova funcionária, aproximou-se para servir mais café. A jovem de 25 anos tinha começado a trabalhar na casa há apenas 3 meses, mas sua presença já causava um desconforto crescente em Marina. Júlia movimentava-se pela casa com uma graça natural que Marina invejava secretamente. Seus cabelos crespos estavam sempre impecavelmente arrumados em um coque elegante, e o uniforme da casa, mesmo sendo simples, parecia ganhar vida em seu corpo atlético. Marina percebeu que não era a única a notar. Os olhares de Ricardo se tornavam cada vez mais frequentes e menos discretos. A tensão na casa crescia dia após dia, especialmente durante os jantares de negócios que o casal costumava oferecer. Marina observava como os convidados, especialmente os homens, pareciam hipnotizados pela presença de Júlia, que servia as bebidas com uma elegância natural. O ciúme começou a corroer Marina por dentro, transformando-se em uma obsessão que a consumia. Em suas noites insones, Marina planejava diferentes maneiras de se livrar de Júlia, mas sabia que precisava ser cuidadosa. A jovem era extremamente competente em seu trabalho, educada e querida por todos os outros funcionários. Qualquer ação precipitada poderia se voltar contra ela própria, manchando sua reputação nos círculos sociais que tanto prezava. A situação atingiu um ponto crítico durante um importante jantar beneficente organizado na mansão. Marina observou, com crescente raiva, como Ricardo parecia gravitar na direção de Júlia durante toda a noite, sempre encontrando desculpas para estar onde a jovem estava servindo. O sorriso gentil e profissional de Júlia apenas aumentava sua frustração. Naquela mesma noite, enquanto os convidados se despediam, Marina encontrou por acaso o celular de Ricardo desbloqueado sobre a mesa do escritório. Sem pensar 2 vezes, vasculhou as mensagens e e-mails, procurando qualquer evidência que pudesse confirmar suas suspeitas. Seu coração disparou quando encontrou uma pasta com fotos da casa, incluindo várias onde Júlia aparecia ao fundo, sempre em seu trabalho. O plano começou a se formar em sua mente enquanto observava as fotos. Marina sabia que precisava agir, mas não de forma impulsiva. Ela era uma mulher inteligente e calculista, características que a haviam ajudado a manter sua posição social privilegiada por tanto tempo. Começou a catalogar mentalmente cada movimento de Júlia, cada interação com Ricardo. Entre os convidados frequentes da casa estava Dr. Carlos, um renomado cirurgião plástico e amigo próximo do casal. Marina não pôde deixar de notar como ele também parecia encantado por Júlia, sempre fazendo questão de elogiar o serviço quando era atendido por ela. Uma ideia começou a se formar em sua mente, envolvendo o médico em seus planos. Nas semanas seguintes, Marina começou a implementar mudanças sutis na rotina da casa. Alterou os horários dos funcionários, garantindo que Júlia estivesse sempre ocupada em outras áreas quando Ricardo estava em casa. Começou a dar tarefas cada vez mais complexas e exigentes para a jovem, buscando encontrar qualquer falha que pudesse usar contra ela. Enquanto isso, cultivava cuidadosamente sua imagem de patroa exigente mais justa, sempre sorrindo e tratando todos os funcionários com uma cordialidade calculada.
Marina sabia que precisava manter as aparências, especialmente agora que seu plano começava a tomar forma. Cada movimento era meticulosamente planejado, cada palavra cuidadosamente escolhida. O destino, porém, tinha outros planos para aquela história. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto Marina organizava os últimos detalhes de mais um evento beneficente, algo inesperado aconteceu. Uma descoberta que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos e revelaria verdades que ninguém poderia imaginar. A descoberta que Marina fez naquela tarde mudou completamente sua perspectiva. Ao organizar alguns documentos no escritório de Ricardo, encontrou um diário antigo de sua falecida mãe, escondido entre papéis importantes. As páginas amareladas revelavam um segredo que ela nunca poderia ter imaginado. Sua própria história tinha mais em comum com Júlia do que ela gostaria de admitir. Marina descobriu que sua mãe também havia sido empregada doméstica na juventude, trabalhando em casas de família para sustentar os estudos. O preconceito e as humilhações que ela sofreu estavam detalhadamente descritos naquelas páginas, junto com seus sonhos de dar uma vida melhor para a filha. A ironia da situação não passou despercebida. Marina havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que sua mãe tanto temia. Enquanto isso, Júlia continuava seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, alheia aos conflitos internos de sua patroa. Em suas folgas, ela frequentava a faculdade de Direito, um detalhe que Marina só descobriu ao vasculhar sua ficha de funcionária. A jovem estava no último ano do curso, trabalhando como doméstica para pagar os estudos, exatamente como a mãe de Marina havia feito décadas atrás. Ricardo, por sua vez, começou a agir de forma cada vez mais estranha. Passava mais tempo em casa, sempre encontrando desculpas para trabalhar em seu escritório em vez de ir ao banco. Marina notou que ele parecia ansioso, preocupado com algo que não compartilhava com ela. As ligações secretas e as reuniões fora de hora aumentaram, alimentando ainda mais suas suspeitas. Dr. Carlos também se tornou uma presença mais frequente na casa, sempre com a desculpa de discutir os próximos eventos beneficentes. Marina percebeu como ele sutilmente tentava iniciar conversas com Júlia, que mantinha sempre uma postura profissional e distante. Havia algo no comportamento do médico que começava a incomodá-la profundamente. Uma tarde, Marina encontrou Júlia chorando discretamente na área de serviço. Seu primeiro instinto foi ignorar a cena, mas algo nas palavras do diário de sua mãe ecoou em sua mente. Ao se aproximar, descobriu que a jovem havia recebido uma proposta inadequada de um dos frequentadores da casa, situação dolorosamente similar às descritas no diário. O comportamento de Ricardo continuava enigmático. Marina o flagrou várias vezes observando Júlia com uma expressão que não conseguia decifrar. Não era desejo, como havia imaginado inicialmente, mas algo diferente, quase paternal. As conversas telefônicas secretas aumentaram, sempre interrompidas abruptamente quando ela se aproximava. Dr. Carlos, por outro lado, tornou-se mais ousado em suas investidas. Durante um jantar beneficente, Marina o surpreendeu tentando encurralar Júlia em um corredor vazio. A jovem manteve a compostura, mas seus olhos revelavam um medo que Marina conhecia bem, o mesmo medo descrito nas páginas do diário de sua mãe. A tensão na casa atingiu seu ápice quando Marina encontrou uma carta endereçada a Ricardo, caída descuidadamente no chão do escritório. O remetente era um investigador particular, e o conteúdo da carta fez seu sangue gelar. As palavras ali escritas revelariam um segredo que mudaria para sempre a dinâmica daquela casa. O passado e o presente começaram a se entrelaçar de maneiras inesperadas. Marina percebeu que cada pessoa naquela casa carregava seus próprios segredos, suas próprias dores. A verdade que estava prestes a vir à tona seria apenas o começo de uma transformação muito maior. Dr. Carlos, aparentemente percebendo que algo estava prestes a mudar, intensificou suas visitas à mansão. Seu comportamento tornava-se cada vez mais agressivo e possessivo em relação a Júlia, que começava a demonstrar sinais visíveis de estresse. Marina se viu em uma encruzilhada moral que nunca imaginou enfrentar. O destino havia preparado um encontro inevitável entre passado e presente, verdades e mentiras, preconceitos e redenção.
A descoberta que estava prestes a ser revelada mudaria não apenas a vida de Marina, mas de todos ao seu redor, de maneiras que ninguém poderia prever. A carta do investigador particular revelou uma verdade chocante. Júlia era filha de Ricardo, fruto de um relacionamento de juventude que ele teve antes de conhecer Marina. O investigador havia reunido provas conclusivas, incluindo testes de DNA realizados secretamente através de Dr. Carlos, que conhecia a verdade desde o início. Ricardo havia descoberto a existência da filha há poucos meses, quando Júlia começou a trabalhar na casa. A semelhança física com sua ex-namorada era inegável, levando-o a contratar um investigador. Ele planejava contar a verdade para todos, mas temia a reação de Marina e o escândalo social que poderia surgir. Dr. Carlos, aproveitando-se da situação delicada, vinha chantageando Ricardo, ameaçando expor o segredo publicamente. Suas investidas contra Júlia eram parte de um plano maior para pressionar Ricardo a ceder às suas exigências financeiras, relacionadas a um esquema de desvio de dinheiro das instituições beneficentes. Marina, agora possuidora desta informação, encontrava-se em um dilema moral profundo. O diário de sua mãe pesava em sua consciência, junto com a realização de que seus ciúmes infundados haviam quase destruído a vida de uma inocente, que era, ironicamente, sua enteada. Júlia, por sua vez, começava a suspeitar de sua verdadeira origem. Certas coincidências e o comportamento estranho de Ricardo haviam despertado memórias de conversas com sua mãe falecida sobre seu pai desconhecido. Sua formação em direito a ajudava a juntar as peças do quebra-cabeça. Uma noite, durante outro evento beneficente, Dr. Carlos bebeu além da conta e fez uma cena, tentando humilhar Júlia publicamente. Foi o momento que Marina escolheu para agir. Diante de todos os convidados, ela defendeu Júlia, expondo as manipulações do médico e revelando seu esquema de desvio de recursos. O confronto que se seguiu foi intenso. Dr. Carlos, encurralado, tentou revelar o segredo de Ricardo, mas Marina se adiantou. Com uma dignidade que surpreendeu a todos, ela mesma contou a verdade sobre Júlia, assumindo publicamente sua posição como enteada e herdeira legítima da família. Ricardo, emocionado com a atitude da esposa, finalmente encontrou coragem para se aproximar da filha. O momento de reconhecimento entre pai e filha comoveu até os convidados mais céticos, transformando um potencial escândalo em uma história de redenção e amor familiar. A revelação pública teve consequências inesperadas. Ao invés do temido escândalo social, a história de Júlia, uma jovem dedicada que trabalhou dignamente para pagar seus estudos, sem saber de sua verdadeira origem, conquistou a simpatia da alta sociedade paulistana. Dr. Carlos enfrentou as consequências de seus atos, sendo investigado por suas atividades ilícitas. O esquema de desvio de recursos das instituições beneficentes veio à tona, levando a uma grande reformulação no sistema de doações da cidade. Marina descobriu que sua verdadeira força não estava em controlar e manipular os outros, mas em sua capacidade de transformação e aceitação. O diário de sua mãe havia sido o catalisador para uma mudança profunda em sua visão de mundo. O destino havia tecido uma trama complexa, unindo vidas aparentemente distintas em uma história de redenção e descoberta. Mas ainda havia mais reviravoltas por vir, pois nem todos os segredos haviam sido revelados. Nas semanas que se seguiram à revelação, a mansão no Morumbi passou por uma transformação silenciosa. Marina converteu a antiga ala de serviço em um apartamento confortável para Júlia, que aceitou continuar morando na casa enquanto concluía seus estudos de direito. A nova dinâmica familiar exigia adaptações de todos. Ricardo dedicava cada momento livre para conhecer melhor sua filha, descobrindo com alegria que ela havia herdado não apenas seus traços físicos, mas também sua aptidão para números e negócios. Durante os jantares, agora realizados com todos à mesma mesa, eles compartilhavam histórias e sonhos. Um novo desafio surgiu quando a mãe biológica de Júlia, Helena, fez contato após descobrir o reconhecimento público da filha. Ela revelou que seu afastamento havia sido forçado pela família de Ricardo na época, sob ameaças e suborno. A verdade por trás desse passado obscuro ameaçava desestabilizar a frágil paz conquistada.
Marina encontrou em seu diário materno a força para mediar essa situação delicada. As palavras de sua mãe sobre perdão e compreensão ecoavam em sua mente enquanto ela organizava um encontro entre Helena e a família. O momento de reconciliação foi tenso, mas necessário para a cura de antigas feridas. A formatura de Júlia em Direito tornou-se um marco na transformação familiar. Durante a cerimônia, ela surpreendeu a todos anunciando seu projeto de criar uma fundação para auxiliar trabalhadores domésticos a cursarem faculdade. Marina, emocionada, foi a primeira a oferecer apoio ao projeto. Dr. Carlos, mesmo após seu afastamento do círculo social, continuava sendo uma sombra na vida da família. Em uma última tentativa de vingança, ele ameaçou expor documentos comprometedores sobre o passado de Ricardo. Júlia, usando seus conhecimentos jurídicos recém-adquiridos, liderou a defesa legal da família. A descoberta mais impactante veio através de uma antiga empregada da família de Ricardo. Ela revelou que o pai dele havia orquestrado todo o afastamento de Helena, temendo que um relacionamento com uma mulher de origem humilde manchasse a reputação familiar. Ricardo finalmente compreendeu o peso do legado de preconceito que carregava. Marina, inspirada pela força de Júlia e pelas memórias de sua mãe, decidiu transformar os eventos beneficentes da mansão em verdadeiras ações de impacto social. A primeira iniciativa foi um programa de bolsas de estudo para funcionários domésticos e seus filhos, honrando assim tanto seu passado quanto seu presente. O relacionamento entre Marina e Júlia floresceu de maneira inesperada. Elas descobriram uma cumplicidade baseada em suas experiências compartilhadas e no desejo mútuo de transformar a sociedade. A diferença de idade e origem social deixou de ser uma barreira para se tornar uma fonte de aprendizado. Helena foi gradualmente integrada à rotina familiar, trazendo consigo histórias e perspectivas que enriqueciam a compreensão de todos sobre suas origens. Sua presença ajudou a curar antigas feridas e criar novas pontes de entendimento. A mansão, antes um símbolo de divisão social, transformou-se em um espaço de encontro e transformação. Os antigos eventos da alta sociedade deram lugar a reuniões mais significativas, onde pessoas de diferentes origens compartilhavam suas histórias e sonhos. Porém, uma última revelação ainda aguardava para emergir, uma verdade guardada no passado que conectava todas essas vidas de uma maneira ainda mais profunda e surpreendente. A última revelação veio através de um antigo retrato encontrado no sótão da mansão. A fotografia mostrava uma jovem empregada doméstica ao lado da avó de Ricardo, com uma semelhança impressionante com Helena. A descoberta levou a uma investigação que revelou uma verdade chocante: Helena era neta daquela antiga empregada. O diário da mãe de Marina revelou uma conexão ainda mais profunda. Sua mãe havia trabalhado na mesma casa que a avó de Helena, décadas atrás. As duas mulheres haviam sido amigas próximas, compartilhando sonhos e lutas diárias, até serem separadas por circunstâncias trágicas. Dr. Carlos, em sua última tentativa de vingança, enviou à imprensa documentos que revelavam décadas de exploração e preconceito na história da família de Ricardo. No entanto, o efeito foi contrário ao esperado. A transparência com que a família atual lidou com seu passado problemático gerou uma onda de discussões sobre privilégio e responsabilidade social. Júlia assumiu a presidência da nova fundação familiar, transformando-a em um centro de apoio e desenvolvimento para trabalhadores domésticos. Seu primeiro projeto foi criar um centro de estudos jurídicos especializado em direitos trabalhistas, honrando tanto sua formação quanto sua história pessoal. Marina encontrou seu próprio caminho de redenção ao iniciar um projeto de documentação das histórias de trabalhadoras domésticas, começando pelo diário de sua mãe. O projeto cresceu, tornando-se um arquivo histórico importante sobre as relações de trabalho no Brasil. Ricardo enfrentou seu próprio passado familiar ao descobrir que seu pai havia mantido um arquivo secreto sobre todas as famílias dos funcionários, monitorando e interferindo em suas vidas por gerações. Esta descoberta o levou a uma profunda reflexão sobre privilégio e responsabilidade. Helena revelou que sempre soube da conexão de sua família com a casa dos patrões, mas havia guardado silêncio para proteger sua filha. Sua própria mãe havia feito o mesmo, criando um ciclo de segredos que agora finalmente se quebrava.
A mansão se transformou em um espaço de memória e transformação social, onde as histórias das gerações de trabalhadores domésticos eram preservadas e honradas. As antigas divisões entre área social e de serviço foram eliminadas, simbolizando uma nova era de igualdade e respeito. Dr. Carlos, confrontado com a força da verdade e da união familiar, tentou uma última jogada desesperada, revelou que possuía um filho secreto, fruto de um relacionamento com uma antiga empregada da casa. A revelação abalou sua própria reputação na alta sociedade. O impacto das revelações se estendeu além da família, inspirando outras famílias tradicionais a confrontarem seu próprio passado e suas práticas atuais. A história de Júlia e Marina tornou-se um símbolo de transformação e reconciliação. A antiga hierarquia da casa deu lugar a um novo modelo de convivência, onde o respeito e a dignidade eram valores fundamentais. Os antigos quartos de empregada foram convertidos em espaços de estudo e desenvolvimento profissional. O clímax dessa transformação aconteceu durante uma cerimônia especial, onde várias gerações de trabalhadores domésticos foram homenageadas. O evento, que marcaria para sempre a história daquela família, reservava ainda uma última surpresa. Durante a cerimônia de homenagem, Marina revelou o resultado de sua pesquisa histórica, uma árvore genealógica completa mostrando como dezenas de famílias se conectavam através de gerações de trabalho doméstico. O documento revelava que praticamente todas as famílias tradicionais da região tinham suas histórias entrelaçadas com seus funcionários. Júlia apresentou o primeiro grupo de bolsistas da Fundação, 50 trabalhadores domésticos que iniciariam seus estudos universitários. Entre eles estava a filha de Dr. Carlos, que decidiu romper o silêncio sobre sua origem, inspirada pela história de Júlia. Seu testemunho emocionado provocou uma transformação inesperada em seu pai. Dr. Carlos, confrontado com sua própria história familiar, finalmente quebrou. Em um momento de vulnerabilidade, confessou todos seus crimes e manipulações, incluindo um esquema muito maior de exploração que afetava várias famílias tradicionais. Sua confissão desencadeou uma série de investigações que transformariam a sociedade paulistana. Helena assumiu a coordenação de um projeto de memória oral, registrando as histórias de trabalhadoras domésticas idosas. Através desses relatos, descobriu-se que muitas práticas de exploração e discriminação eram sistêmicas e passadas de geração em geração, tanto entre patrões quanto entre funcionários. Ricardo utilizou sua influência no mercado financeiro para criar um fundo de investimento social focado em educação e capacitação profissional. O projeto, batizado com o nome da mãe de Marina, já nascia com um aporte significativo das famílias tradicionais, ansiosas por reparar erros históricos. Marina encontrou no diário de sua mãe uma última revelação, uma carta endereçada à avó de Helena, nunca entregue, que continha informações sobre um antigo fundo de aposentadoria para funcionários, desviado pela antiga administração da casa. Esta descoberta levou a um processo de restituição financeira para dezenas de famílias. A mansão foi oficialmente transformada em um centro cultural e educacional, mantendo apenas uma pequena área residencial para a família. Os antigos salões de festa agora abrigavam salas de aula e laboratórios de informática, onde os bolsistas da Fundação estudavam e desenvolviam seus projetos. O filho de Dr. Carlos, apoiado por Júlia, iniciou um movimento de conscientização entre os jovens da alta sociedade, promovendo discussões sobre privilégio e responsabilidade social. O grupo cresceu rapidamente, transformando-se em uma rede de apoio e mudança. A imprensa, que inicialmente tratou a história como um escândalo social, passou a cobrir as transformações positivas que emanavam daquela família. A narrativa de redenção e transformação inspirou mudanças similares em outras mansões da região. O relacionamento entre Marina e Júlia evoluiu para uma parceria poderosa. Juntas, elas desenvolveram um programa de mentoria que unia mulheres de diferentes classes sociais em projetos de desenvolvimento profissional e pessoal. A última ação significativa foi a criação de um fundo fiduciário, administrado coletivamente por representantes das famílias dos trabalhadores e dos antigos patrões. Este fundo garantiria a continuidade dos projetos sociais por gerações. A transformação na mansão de Marina não foi apenas estrutural, foi espiritual.
O que antes era um símbolo de desigualdade e controle tornou-se um espaço vibrante de aprendizado e crescimento. Júlia, agora uma advogada formada, liderava com determinação os novos projetos da Fundação. Suas iniciativas deram voz às histórias das trabalhadoras domésticas, antes esquecidas, trazendo justiça e oportunidade para muitas. Marina, ao lado de Júlia, tornou-se um exemplo vivo de redenção. A patroa que antes era sinônimo de frieza e controle passou a ser vista como uma aliada nas lutas sociais. As memórias de sua mãe, imortalizadas em seu diário, serviram de guia para ela abraçar o passado e enfrentar os preconceitos que havia perpetuado. Seus eventos beneficentes agora arrecadavam fundos para bolsas de estudo e programas de capacitação. A relação entre Marina e Ricardo também mudou. O segredo sobre Júlia os aproximou de uma forma que nenhuma crise anterior havia conseguido. Ricardo encontrou em sua filha um reflexo de sua juventude e uma chance de reparar os erros do passado. Juntos, os três se tornaram um símbolo de como o amor e o reconhecimento podem superar as barreiras do preconceito. Helena, mãe biológica de Júlia, foi integrada à rotina da família. Sua presença trouxe não apenas uma conexão com o passado, mas também uma nova perspectiva para o futuro. Ela e Marina encontraram uma amizade inesperada, unidas pelo desejo de garantir que Júlia tivesse um futuro repleto de oportunidades. Dr. Carlos, agora exposto e destituído de sua posição, enfrentou a justiça por seus crimes. Sua história serviu como um alerta para outras famílias tradicionais, mostrando que práticas corruptas e abusivas não ficariam mais impunes. A prisão do médico marcou o início de uma nova era para os círculos sociais elitistas. A fundação criada por Júlia expandiu-se rapidamente. O programa de bolsas universitárias tornou-se um dos maiores da cidade, capacitando dezenas de trabalhadores domésticos e seus filhos. O impacto da iniciativa ecoava muito além da mansão, inspirando outras famílias a apoiarem causas similares. Durante uma cerimônia emocionante, Júlia foi homenageada como a primeira diretora negra da Fundação. Seus discursos sinceros e inspiradores ressoavam com trabalhadores e líderes comunitários. Ela era a prova viva de que determinação e apoio podiam transformar vidas, quebrando ciclos de exploração e preconceito. A mansão foi oficialmente transformada em um centro cultural e educacional. Os salões luxuosos agora abrigavam exposições de arte, palestras e oficinas que celebravam a diversidade e a história da classe trabalhadora. O lugar tornou-se um ponto de encontro para debates e ações sociais. Marina e Júlia, juntas, criaram um programa de mentoria para jovens mulheres, unindo diferentes classes sociais em busca de crescimento mútuo. A iniciativa conectava empresárias e trabalhadoras, promovendo troca de conhecimentos e fortalecendo laços de solidariedade. Por fim, a história de Marina, Júlia e Ricardo tornou-se um exemplo de que até os mais enraizados preconceitos podem ser superados. Com o diário de sua mãe em mãos, Marina concluiu: o passado deve ser reconhecido, mas não precisa definir o futuro. A jornada daquela família era a prova de que, mesmo em meio à dor e ao conflito, a mudança é sempre possível.